Pessoal, vou contar para vocês nesse vídeo onde eu mais vejo quem não tem experiência em construir uma casa, em desenvolver um projeto imobiliário, perde dinheiro. Ah, São 20 anos construindo, né? E as pessoas vêm sempre falar comigo sobre obra, sobre como economizar. E, assim, um dos segredos, pessoal, é entender também aonde não economizar. Então eu trouxe para vocês nesse vídeo aqui 10 formas de você ter um projeto de construção bem-sucedido. Primeiro deles, pessoal, primeira coisa que a gente tem que estar atento, sempre é mantra na construção civil, é documentação. A documentação do lote. O lote que você está comprando, o lote que você está almejando, ele precisa estar escriturado, registrado no nome da pessoa que está te vendendo, sem gravame, sem nenhum tipo de problema, para que você possa, depois da sua obra, legalizar a sua obra e vender corretamente a casa se necessário for, ou o empreendimento que você construir. Todo empreendimento imobiliário devidamente legalizado, devidamente escriturado, devidamente registrado, ele tem um valor muito maior do que você simplesmente pegar um terreno de qualquer forma, você fazer um contrato de gaveta ou um contrato apenas assinado e reconhecido firma via cartório. Na hora de você vender, você não pode vender pela Caixa, você não pode vender financiado por outro banco e teu imóvel acaba perdendo uma liquidez muito grande. Então, se você quiser ter a maximização de custo-benefício de cada real que você coloca no empreendimento, você ter um retorno, é você comprar um lote devidamente documentado e legalizado. O segundo ponto, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com a localização do lote. A gente precisa tomar muito cuidado com os vizinhos, olhar a vizinhança, compreender corretamente a questão de escoamento de água em situações de pancada de chuva forte, conversar com os vizinhos, entender se alguma vez o local já alagou, entender se tem algum vizinho barulhento, algo que perturbe o sono. É preciso ter paciência, mesmo na empolgação de querer comprar alguma coisa, de fazer uma pesquisa corretamente na vizinhança e entender exatamente como a vizinhança funciona, prestar muita atenção no que tange escoamento de água, principalmente. Beleza, pessoal? Ainda falando sobre o lote é algo imutável, né? Você, uma vez que você construiu, você não vai poder mudar. Um imóvel, você pode mudar quase que tudo. Agora, um lote, né? É algo que é muito difícil. Então, uma terceira preocupação que a gente precisa ter com o lote são aspectos de estudo do lote antes, né? Você estudar a topografia e, se possível, fazer um furo de sondagem no lote. Se você não conhecer de maneira correta a região. A topografia, ela te permite não confiar somente nos seus olhos, e te permite entender os desníveis de um terreno corretamente. E aí, pessoal, quem nunca construiu, tenha em mente o seguinte: se você precisar fazer um muro de contenção no seu lote, ou seja, se o seu lote for baixo e ele for subindo, por exemplo, e você precisar fazer um corte no lote para nivelar ele, e uma parte do lote ele fica encostado no barranco, ali você precisa fazer um muro de contenção. Onde você precisa fazer muro de contenção, pessoal, o gasto ele é exponencialmente maior. O gasto ele é muito elevado para um muro de contenção. Se você vai fazer um muro de contenção até 1 metro de altura, você gasta X. Se você for fazer de 1 metro, se você subir mais 1 metro, você começa a subir exponencialmente. E se você for passar de 3 metros de altura de contenção, sobe mais ainda o custo, de maneira exponencial, não linear, tá, pessoal? Então, todas as vezes que vocês se depararem com um lote onde é necessário fazer contenção para a obra, avaliem se não vale a pena pagar um pouco mais por um lote plano, sabe? Simplicidade na obra costuma ser sofisticação suprema. Você podendo escolher um lote plano e fugir de uma contenção pesada, vale super a pena. Fazer um furo de sondagem, pessoal, ou fazer um estudo de sondagem, tem muita gente que acha besteira, acha desnecessário, que é só construir sapata e uma casa tá pronta. Não é bem assim, né, que a coisa funciona.
Você pode dar um azar de ter, né, um lençol freático muito próximo do solo, ser uma área de aterro, se você tem uma pedra grande no terreno que vai te custar um custo de fundação muito alto. Então, é importante, pessoal, a gente estudar corretamente o terreno que a gente está pretendendo fazer uma casa antes de comprar o terreno, fazer um contratinho particular, colocar um prazo ali para você poder fazer uma topografia, fazer um furo de sondagem. Para quem achar que é pertinente, né? Vale muito a pena, pessoal. Quarto ponto que eu vejo muita gente errando quando vai fazer a própria casa. Aí eu tô falando quem vai construir mesmo a própria casa, ele construiu o sonho, né? Eu tinha uma tia que ela fazia muito isso, eu já vi um colega de trabalho também fazendo muito isso. É o pessoal ficar ali investindo tempo em desenhar a própria casa. É muito engraçado como as pessoas é, elas partem. Todo mundo tem um arquiteto dentro da gente, né? Então as pessoas ficam ali tentando desenhar a própria casa, sabe? E aí, se você for pensar de maneira lógica, isso não é racional. Por quê? Porque provavelmente a casa que você vai construir vai ser o investimento da sua vida. E dependendo do projeto, dependendo da estética, dependendo da fachada, dependendo da transição de espaços vazios, a arquitetura é muito também transição de espaços vazios, né? O teu dinheiro pode valer muito mais. Cada real que você coloca na obra pode valer muito mais ou valer muito menos. E aí, é o investimento da sua vida. Cada real que você coloca pode valer mais e pode valer menos. Você vai confiar em você, que nunca estudou arquitetura? Ou você vai confiar num profissional que estudou ali anos, e vou além, num profissional que já é experimentado no mercado, um profissional que você olha e vê casas bonitas. Então, o quarto erro, pessoal, que muita gente comete, né, é tentar desenhar a própria casa, ficar ali gastando tempo, desenhando, né? O que eu sugiro se fazer? É você escrever num papel o que você quer. Eu quero uma casa até tantos metros quadrados, com a seguinte configuração, com estilo de fachada tal, com uma área tal. E aí você faz a conta direito. Tem um vídeo aqui no canal explicando como fazer a conta corretamente da obra. Você multiplica a área, né, pelo valor que você pretende construir, né, pelo padrão, você vai ter o orçamento. Se o teu orçamento não for adequado, você reduz a área. E aí você pede para o arquiteto, para o profissional, uma casa adequada com o teu orçamento, nas configurações que você quer, e deixa o arquiteto trabalhar. A chance dele te surpreender e vir com algo muito melhor do que o que você estava pensando é maior, sabe? Então, às vezes a gente fica tentado a querer amarrar o arquiteto naquilo que a gente viu, naquilo que a gente está pensando. Às vezes a proposta dele vem algo muito melhor. Um quinto ponto, pessoal, que as pessoas erram muito, ainda na premissa de seu projeto da vida, né? E cada real que você coloca numa obra, ele pode valer mais ou valer menos, dependendo do projeto. Cara, é muita gente também escolhendo arquiteto pelo preço, sabe? Só não escolha um arquiteto pelo preço. Quem vai fazer o seu projeto? Escolha arquitetos que façam projetos esteticamente, que você olhe e fale, nossa senhora, esse é a casa dos meus sonhos. Provavelmente você vai ser mais bem sucedido, porque fazer fachada é uma questão de costume, é uma arte. Tem arquiteto excelente de fachada e tem arquiteto muito ruim. E quando você faz uma fachada bonita, o teu dinheiro vale muito mais. Muito mais. Cada real que você coloca ali na obra vale muito mais. Tem uma casa muito interessante. Se vocês botarem no Google, vocês vão procurar. Casa no Tijolo, Comunidade São Paulo, Prêmio de Arquitetura. Procurem essa casa no Google. É espetacular, porque a casa ela é só no tijolo de concreto. O arquiteto fez um projeto de baixíssimo custo e a gente consegue naquele projeto ali ver nitidamente como que uma casa só no tijolo, sem utilizar reboco, com pintura aparente, piso de chão de concreto batido, ela mesmo assim, ela bem planejada e bem arquitetada, ela pode ser bonita. Então, cada real que aquela pessoa colocou ali no tijolo vale muito mais do que umas casas de tijolo que são feitas somente no tijolo, sem reboco, que a gente vê aos montes aqui no Brasil, feita de qualquer jeito, sabe, pessoal? Então, escolham um arquiteto que façam casas esteticamente interessantes e arquitetos que valorizem os espaços vazios.
uma casa, um projeto de arquitetura, ele precisa ter projetos compatibilizados, né? Outra dica aí que não está incluída na quinta, mas façam seus projetos de instalação estrutural, elétrico e interiores compatibilizados, né? Para que no final a coisa saia corretamente conforme planejado. Outro ponto, pessoal, que vale a pena mencionar, que muita gente tenta economizar, e aí aqui é da série onde não economizar, né? Porque o barato sai caro. É você tentar economizar em aspectos que depois da obra pronta você não consegue enxergar. Então tem gente que tenta economizar em fios de cobre, tem muito fio importado, que tem as especificações inadequadas, aí você vê um fio 25% mais barato numa loja, e você compara a bitola desse fio com as marcas tradicionais aqui do Brasil, né? Eu vou fazer aqui uma propaganda de graça aqui, Corfio, Sil. Você pega os fios aqui que são vendidos e que são qualificados pelo metro, fio de 3 milímetros, você vê a bitola dele. Você pega esses fios importados que vendem em algumas casas de materiais de construção mais baratas, olha a bitola, compara. Não é o mesmo diâmetro, entendeu, pessoal? Então o fio ali ele está 20% mais barato, mas você às vezes está comprando 30% a menos de cobre fora da especificação. E aí os fios de cobre eles esquentam, você começa a ter problemas elétricos e no fim de dia dos ovos você pode até ter um incêndio na tua casa por uma economia em algo inadequado. Então o sexto item aonde não deixar o teu dinheiro ir pro ralo é fazer instalações elétricas com fios de padrões inadequados. Teu dinheiro vai pro ralo se você fizer isso, porque a mão de obra é cara, e aí se você começar a ter problema elétrico muito constante, você precisa refazer e ainda trocar os fios. Outro ponto, pessoal, ainda da série, tomar muito cuidado com aquilo que teus olhos não enxergam, é tentar fazer impermeabilização não profissional. É botar o pedreiro mesmo para fazer impermeabilização. Se você está fazendo uma casa linear, que não tem 2 pavimentos, né, não tem um banheiro na parte de cima, menos mal, sabe? Mas se você está fazendo uma piscina, você vai impermeabilizar uma cisterna, uma água de reuso, você vai impermeabilizar um banheiro no pavimento superior, pessoal, contratem uma impermeabilização profissional, porque depois reparar sai muito, 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 muito caro. Então, é aquele barato que sai caro. Não contratem impermeabilização não profissional em áreas molhadas críticas. Ok, pessoal? Outro ponto que o marinheiro de primeira viagem de obra comete, né, um erro, aí já é o oposto, né? O pessoal tenta economizar naquilo que os olhos não podem ver depois da obra pronta e tascam-lhe dinheiro, né, naquilo que vai ser visível com a obra pronta, que são os pisos, os granitos, os materiais de acabamento. Esse ponto, pessoal, na minha experiência, assim, esse é o ponto que dá para economizar. Você pode comprar um piso de qualidade, você pode comprar um granito de qualidade, um material de acabamento de qualidade, que é muito mais barato que outros, sabe? O range de preço é muito grande. E aí eu brinco, pessoal, que existe na obra o tal do fator Jaqui. O fator Jaqui, você tem que tomar muito cuidado com o fator Jaqui numa obra, pessoal, porque é aquilo que o pessoal fala, né? Já que eu tô fazendo a casa para eu morar, eu vou topar pagar R$300 num porcelanato, no metro quadrado. Já que é uma casa para eu morar, eu topo pagar R$2.000 num chuveiro. Já que é uma casa para eu morar, eu topo pagar R$2.000 numa torneira, porque eu vou usar todo dia. Esse fator já aqui, pessoal, ele é o maior dreno, um dos maiores drenos de dinheiro numa obra que você pode ter. Não entre com essa mentalidade, pessoal. Aí é questão de experiência, né? Eu vejo muita gente descer a lenha no dinheiro nessa parte de acabamento e depois não ter dinheiro para fazer uma jardinagem correta na obra, de você fazer um projeto de paisagismo legal e fazer, né, a tua fachada, a tua frente da tua casa ficar bonita. Porque tá gastando dinheiro em piso, torneira, chuveiro, coisas que no final das contas você acostuma e faz o mesmo efeito, sabe, pessoal? Então, a oitava forma de economizar dinheiro numa obra é tomar muito cuidado com o fator Jaqui. Agora, pessoal, vou falar da nona. A nona forma de você economizar dinheiro na obra
é você orçar a sua obra corretamente, você saber exatamente quanto vai gastar, você ter uma noção boa do quanto você vai gastar. Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre como orçar uma obra corretamente. O objetivo do canal aqui não é rentabilizar, não é fazer dinheiro, é só transmitir conhecimento, né? Um conhecimento acumulado de talvez aí 20 anos construindo. E o que eu vejo o pessoal muito errando é não fazer a conta direito, o custo estourar, a pessoa se desesperar e simplesmente parar de fazer conta. E simplesmente parar de fazer análise crítica sobre os gastos. E simplesmente deixar ir. Ou, pior ainda, o dinheiro acabar e a obra ficar pela metade, ou o dinheiro acabar e ficar com uma obra parada. Uma obra parada, pessoal, é a pior coisa que pode existir. Então, não errem no orçamento. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre como fazer a conta correta numa obra. Não entrem com orçamento faltando, não entre achando que vai gastar menos. Se você nunca fez um negócio, não pense que você vai fazer melhor do que quem repete isso há 20 anos, entendeu, pessoal? Então, orce a obra corretamente, compare com o dinheiro que você tem, com o recurso que você tem disponível e tenha certeza que você vai entrar na obra e vai acabá-la. Que a pior coisa que pode acontecer é você ficar com a obra pela metade, o dinheiro parado, os materiais depreciando, o teu custo de capital ali parado, né? Você com dinheiro injetado ali, sem poder usufruir do imóvel, é o pior que pode acontecer. E a última coisa, pessoal, que a galera erra muito, mas erra demais, assim, é no pós-obra, você não legalizar a casa corretamente. Você não pagar os impostos, o ISS do município, você não tirar a certidão negativa da Receita Federal e depois você não averbar a sua obra na matrícula do lote. Por que isso é importante, pessoal? A certidão negativa da Receita Federal é importante porque todo município que emite um alvará de obra, ele informa para a Receita. E aí, depois de uns anos, a Receita vem te cobrando. E se passar desatento por você e você não responder a Receita, ou que você não fez a obra, ou que você já legalizou, ou você legalizar e mandar para a Receita, a cobrança vem pesada e vem com juros. Então é importante você legalizar o INSS junto à Receita Federal. E além disso, pessoal, é muito importante você averbar a obra da matrícula do lote. Você tirar o habite junto ao município e depois você levar o habite no cartório onde você registrou a escritura do seu lote e averbar o habite. Por quê? Porque obra legalizada é dinheiro mais líquido. Se você resolver vender a tua casa no futuro, mas eu não penso em vender. Você não pensa em vender hoje, mas amanhã pode ser que isso seja necessário. Um banco ele não financia uma casa ou um imóvel que não está devidamente escriturado, registrado e com toda a sua área construída, averbada corretamente na matrícula do lote original. Então, pessoal, já aproveita um embalo logo e já averba a construção e encerra esse assunto, entendeu, pessoal? Faz o provisionamento de gastos para impostos pós-obra, para emissão do habite e averbação da obra na matrícula do lote. Assim, é um dinheiro que é super bem gasto, sabe? Quando você precisar vender a tua casa, tá tudo certo. Beleza, pessoal? Nesse vídeo aqui, então, eu falei de 10 itens onde o dinheiro vai pro ralo se você não tomar cuidado. Lote com a documentação errada, lote com a localização errada, lote com a topografia errada, aquelas pessoas que ficam tentando desenhar a própria casa e não confiam em um profissional de arquitetura devidamente qualificado e bom, o teu maior investimento. Arquiteto pelo preço, não fechar arquiteto pelo preço, fechar arquiteto que faz projetos adequados e bonitos e que vão valorizar os espaços do seu ambiente, que vai fazer uma transição de espaços adequada. Eu gosto muito de arquitetura e é um ponto assim que eu sou mais criterioso. Toma muito cuidado com aquilo que você não consegue enxergar, utilizar fio, por exemplo, fios finos, tubulações com qualidade inadequada, não fazer uma impermeabilização profissional em locais de responsabilidade. Toma muito cuidado com o fator jaque, né? Já que a casa é para eu morar, eu vou topar gastar muito dinheiro no acabamento. Não façam isso. É melhor talvez direcionar o investimento para um projeto adequado de paisagismo na frente. Ah, não orçar a obra corretamente e no final da obra não documentá-la.
Esses são, assim, que eu consiga lembrar de supetão, os maiores erros de quem constrói pela primeira vez, ok, pessoal? Obrigado e ótimo dia para vocês. Espero ter ajudado e contribuído para o projeto de vocês. Obrigado.